Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula do canal Química por Amor. Eu sou o professor William Lima e hoje eu vou ensinar para vocês a ligação iônica. Antes de dar início, eu queria chamar a atenção de vocês para essa família aqui, a família 18A, que são as famílias dos gases nobres, que é uma família que os elementos químicos, ele dificilmente vai reagir com outro elemento químico aqui, ou seja, fazer uma ligação química. Porque eles têm 8 elétrons na sua camada de valência. Beleza? Uma ligação iônica são uma ligação entre metais e ametais. Beleza? As ligações entre metais, os metais ele têm tendência em doar elétrons. E os ametais, eles vão ter tendência para ganhar elétrons. Antes de início de tudo, é bom saber isso, porque sempre os metais, ele vai ter mais facilidade para doar elétrons, em vez de perder. E os ametais, eles vão ganhar elétrons. Os metais, eles são presentes essa parte toda da tabela periódica. Os ametais, isso é essa parte aqui amarelada, beleza? Uma ligação do cloreto de sódio, por exemplo, é uma ligação entre o elemento químico sódio, pertence à família 1A, e o cloro, que é um não metal. Ao fazer essa ligação, eles se transformam naquele sal de cozinha, que é o sódio mais o cloro. Vamos ver aqui na prática como é que funciona. O sódio, ele tem o número atômico 11, está dito lá na tabela periódica. Se ele tem o número atômico 11, ele vai ter o mesmo número de próton, 11, e é o mesmo número de elétrons, que são 11 também. Eu vou fazer a distribuição eletrônica aqui, para ficar melhor para a gente entender. 1s2, 2s2, 2p6, e 3s1. Aqui tem 11 elétrons distribuídos na nossa distribuição eletrônica. A nossa camada de valência é o nível mais externo da configuração eletrônica. O elemento cloro, ele vai ter 17 prótons, que é o número atômico 17, e 17 elétrons. A gente fazendo a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5. Ou seja, a gente tem a camada de valência no nível mais externo, né? São 7 elétrons na camada de valência. A gente sabe que é 7 elétrons na camada de valência. E o sódio, ele tem 1 elétron na camada de valência. Para ficar mais didático, eu vou escrever o elemento sódio. Se ele tem 1 elétron na camada de valência, a gente vamos colocar 1 elétron aqui, beleza? O elemento cloro, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Ou seja, ele vai ter 7 elétrons na camada de valência. Beleza? Como é que eu sei que ele, como é que eu sei, sem fazer a configuração eletrônica, se ele tem 1 elétron na camada de valência e o cloro ele tem 7 elétrons na camada de valência? Você vai lá na tabela periódica. O sódio ele pertence à família 1, ou seja, a camada de valência ele tem 1. O cloro ele pertence à família 17. Ele vai ter 7 elétrons na camada de valência. Simples assim. Se a gente faz a configuração eletrônica para ficar mais didático, mas não precisava a gente fazer a configuração eletrônica, só é vir na tabela periódica e olhar na família que eles estão, que a gente sabe quantos elétrons de valência vai estar. Tranquilo? Ora vamos. O sódio ele é um metal, ele vai doar esse elétron para o cloro. Quando ele doa, quando ele perde elétron, ele fica com a carga positiva.
ou seja, ele fica um cátion. Quando o cloro ele recebe esse elétron, ele fica com a carga negativa e fica um ânion. Pessoal, a força de atração entre esses dois é muito grande. Eles vão puxar um para o outro, porque são sinais contrários. A ligação química acontece devido a isso. O sódio ele perdeu um elétron aqui para ele adquirir estabilidade. Ou seja, essa camada que era de valência já não vai ter mais. A camada de valência agora ficou essa camada 2 aqui, com 8 elétrons na sua camada de valência. Ou seja, o sódio ele adquiriu estabilidade, porque ele ficou com 8 elétrons. Configuração de gases nobres, que é isso aqui. Beleza? O cloro, perdão, como ele ganhou um elétron, em vez de ser 3p5, ele vai ficar 3p6. Ele vai ficar 3p6. Ou seja, ele ficou com 8 elétrons na sua camada de valência. 2 mais 6, 8 elétrons. Eles todos ficaram com 8 elétrons na sua camada de valência. Ou seja, adquiriu estabilidade. Eles fazem essa ligação por quê? Eles fazem para adquirir estabilidade. Para eles ficar com configuração de gases nobres, com 8 elétrons na sua camada de valência. Beleza, pessoal? Pronto, pessoal, vamos fazer mais um exemplo. Vamos fazer, pronto, um exemplo, uma ligação entre esse metal aqui, que é o cálcio. Vamos fazer uma ligação entre o cálcio, que é o metal, com o oxigênio. Uma ligação entre o cálcio e um oxigênio, uma ligação iônica, formando um composto óxido de cálcio. O elemento cálcio e o elemento oxigênio. Beleza? Aí a gente vamos olhar lá na tabela periódica o número atômico do cálcio. O número atômico do cálcio é 20. Ou seja, ele vai ter 20 elétrons para a gente distribuir através da configuração eletrônica. Mas eu não vou querer fazer essa distribuição. Beleza? Vou apenas dizer que o cálcio ele pertence à família 2 da tabela periódica. Ele vai ter 2 elétrons na sua camada de valência. Não, professor, mas eu acho melhor a gente fazer a distribuição. Pronto, vamos fazer a distribuição. Se realmente ele vai ter 2 elétrons na sua camada de valência. Beleza? Só para tirar essas dúvidas que o aluno ele fica com dúvida em relação se está no caminho certo. Fazendo a configuração eletrônica se torna mais dinâmico, por quê? Porque quanto mais a gente faz, mais craque a gente fica. Beleza? 2p6, né? Depois 2p6 é 3s2. Depois é 3p6, 4s2. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Pronto. 20 elétrons distribuídos. A camada de valência é 4s2, ou seja, tem 2 elétrons na sua camada de valência. Aí eu coloquei 2 no sódio aqui, beleza? Vou só... Pronto, o cálcio, ele tem 2 elétrons na sua camada de valência. Ele vai doar esses 2 elétrons, beleza? Porque os metais ele doa, ele tem tendência, ele tem facilidade de doar. Já o oxigênio ele pertence à família 16, ou seja, ele vai ter 6 elétrons na camada de valência. Beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O cálcio ele vai doar um elétron daqui. Aí o oxigênio
Está com 7 elétrons na camada de valência. Para ficar estável, ele tem que ter 8 elétrons na camada de valência. O cálcio ainda vai doar outro elétron, fazendo com que o oxigênio fique com 8 elétrons e ele perca esses dois, ficando com 8 elétrons também na sua camada de valência. Que sua camada é essa, beleza? Sua camada é essa. Deixa eu só retornar. A sua camada de valência é essa. Mas, pessoal, ele está só com 2 elétrons na camada de valência. Para ele ficar estável, ele tem que perder aqueles 2 elétrons. Ele perdeu aqueles 2 elétrons, o cálcio, para ele ficar com 8 elétrons agora na sua camada de valência. E a sua camada de valência agora vai ser essa. Ele tem 2 aqui, mais 6, 8. Beleza? O oxigênio, vamos fazer a distribuição do oxigênio. O oxigênio, ele tem número atômico 8. Pronto, a gente faz a configuração eletrônica do oxigênio. 1s2, né? 2s2. Aí, em vez de botar 2p6, aqui a gente vai botar 2p4, que tem 8 oxigênio. Tem 8 elétrons no oxigênio. Beleza? A sua camada de valência era essa. Tem 2 mais 4. 2 mais 4 aqui, ó. 6. Mas ele ganhou 2 elétrons. Ele ganhou 2 aqui. Aí vai ficar 1s2, 2s2 e 2p6. Ou seja, ficou 6 elétrons na sua camada de valência. Ele adquiriu a estabilidade. Simples assim, a ligação iônica é entre um metal e não metal. O metal, ele tem tendência a doar elétrons. É mais fácil ele doar esses 2 elétrons do que receber 6. E os ametais, é mais fácil receber esses 2 do que doar esses 6. Beleza? Pronto, o oxigênio ele adquiriu estabilidade e o cálcio ele adquiriu estabilidade. Um fator importante aqui, quando ele doa, ou seja, o cálcio, quando ele doa esses 2 elétrons, ele ficou com a carga positiva. Beleza? O oxigênio, como recebeu esses 2 elétrons, ficou com carga negativa, um ânion. Simples assim, pessoal. A gente podemos fazer a carga, ou seja, aquela regra, uma regrinha prática que a gente tem. Esse 2 que está aqui, vem para cá, e esses 2 que está aqui, vem para cá. Fica Ca2, O2. Beleza? Pronto, pessoal, vamos fazer o último exemplo. Como a gente estamos mais sabido, né? Já teve 2 exemplos. A gente fez através da configuração eletrônica. Agora eu não vou fazer através da configuração eletrônica. Eu vou fazer consultando a tabela periódica apenas. Olhando a família, a gente sabe quantos elétrons na camada de valência tem. Beleza? Vamos fazer um exemplo, vamos procurar aqui. Uma ligação entre o magnésio com cloro. Beleza? Magnésio com cloro. O magnésio na tabela periódica, ele pertence à família 2. Ele pertence a essa família 2, ele aqui, ó. Se ele pertence à família 2, ele tem 2 elétrons na sua camada de valência. Beleza? Ele vai ter que doar esses elétrons, porque ele é um metal. Concorda? O cloro, ele pertence à família 17. Ele está aqui, ele tem um número atômico 17 também, mas ele pertence à família 17. Sua camada de valência vai ser 7. 7 elétrons na camada de valência. Beleza? Aqui vai ser 2 elétrons na camada de valência. Pronto. Se o cloro tem 7 elétrons na camada de valência, a gente vai ter que colocar 7 elétrons aqui. Ó. 2, 3, 4, 5, 6 e 1, 7. Agora, vamos ver, professor, ele vai doar esse elétron. Esse elétron veio para cá. O cloro ele adquiriu estabilidade. Tem 8 elétrons na sua camada de valência. Só que o magnésio ele ainda não está estável.
Porque para ele estar estável, ele tem que perder esse elétron na camada de valência. E a gente faz o que agora, professor? A gente vai ter que colocar outro cloro. Outro cloro, a gente coloca 7 elétrons na camada de valência, que ele é 7. E para ficar estável, o magnésio tem que doar esse último elétron da sua camada de valência para adquirir bistabilidade. O magnésio ele perdeu esses dois e o cloro ele ganhou esses dois. Ficou, como o magnésio ele doou 2 elétrons, ele está com 2 mais aqui. O cloro ele ganhou 1 elétron, né? Ou seja, ele ficou só com a carga negativa. Aí tem aquela regrazinha que foi dito no exemplo anterior para a gente saber a fórmula. É só a gente fazer cruzado. A gente tem esse 2 que está aqui, ele vai vir para cá. Ó. E esse menos que está aqui, que significa 1, né? Ele vai vir para cá, para baixo do magnésio. Porque o magnésio não está 1 aqui, ó. Esse 1 não está aqui, esse 1 vai vir para cá. Vai ficar magnésio, vai ficar só 1, não vou colocar nada aqui não. Já o cloro, essa carga está 2, aí vem para cá, ficar aqui, ó. Pronto. Escrito a fórmula dele. Simples assim, pessoal. Só espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. Se esse vídeo ajudou de alguma forma você se inscreva no nosso canal e compartilhe com os amigos. Beleza? Tchau, tchau.